Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança. E nós começaremos lendo um texto da Bíblia, a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 41, e assim diz: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse questionamento, quem é este, foi feito por discípulos, seguidores, na verdade, apóstolos do Senhor Jesus. A resposta para esse questionamento era e é muito simples: este é Jesus, porque eles perguntaram: quem é este? Aqui está a resposta: este é Jesus, é o Filho de Deus, o Salvador. Ele é o Pai da eternidade, é aquele que tem todo o poder, é o Verbo, a Palavra de Deus. Ele é aquele que resolve situações que são insolúveis para o homem. Este é Jesus. Quando nós voltamos um pouquinho nesse texto e lemos o fato que resultou nesse questionamento, nessa expressão dos discípulos, nós percebemos o seguinte: em certo instante, o Senhor Jesus chama os seus, aqueles que com ele estavam, e diz: vamos passar para uma outra banda. Havia ali uma água, precisava de um barco. Vamos entrar num barco e vamos passar para uma outra banda desse mar, desse lago. E os discípulos entraram e o barco foi prosseguindo a sua jornada e houve uma intempérie, ou seja, uma grande ameaça. Faço uma pausa aqui. Entre aqueles apóstolos do Senhor, alguns eram homens com enorme experiência em navegação, em lidar com o mar, com a água, porque eram pescadores. Era a profissão deles. Mesmo esses sentiram muito medo com aquilo que lhes sobreveio. Há momentos na vida em que fatos se apresentam diante de nós e que vêm como fortes ventos, tempestades ameaçadoras. São imprevistos que nos ocorrem e que, de certa maneira, podem nos amedrontar. É um emprego que se perde, é uma doença que acomete uma pessoa, você ou alguém do seu círculo próximo, um familiar. É uma questão que envolve um filho, aquilo que é inesperado. Enfim, nós poderíamos aqui listar um monte de fatos que ocorrem no nosso cotidiano e que nos assustam. Como é que eu vou lidar com isso? Com essa tempestade, com esse vento forte? Será que o barco vai afundar? Será que nós vamos perecer? O que nós vamos fazer? Os homens, repito, alguns entre eles tinham muita experiência na navegação, mas aquela tempestade foi superior às suas forças. Qual foi o grande livramento? Qual era a grande bênção na vida deles? Jesus, o Senhor Jesus, o Salvador, o Filho de Deus Pai, o anunciador das boas novas, estava dentro do barco. É exatamente isto. Quando vierem as grandes adversidades, as notícias que nós não queremos ouvir, os problemas que aparentemente são incontornáveis,
questões irreversíveis. Quando isso nos sobrevier, se Jesus estiver no nosso barco, nós passaremos ilesos, as situações, sejam elas quais forem. Por isso que a primeira providência, é a mais importante de todas em nós, é: Jesus tem que morar no meu coração. Eu tenho que ter o Espírito Santo conduzindo, governando a minha vida. O meu interior precisa abrigar a presença de Deus. Eu tenho que ser templo do Deus vivo, do seu Espírito Santo, porque se assim for, eu enfrentarei e, em nome de Jesus, vencerei os ventos e as tempestades. Chama a atenção que, em certo instante, os ventos, a tempestade, tudo aquilo, eu já mencionei que aqueles homens, os apóstolos, ficaram amedrontados. Mesmo, mais uma vez, reforço, conhecendo os detalhes da navegação, aquilo era muito forte, o impacto era muito grande. Mas algo nos chama a atenção, porque o Senhor Jesus, e ele como homem podia fazer isto, naquele instante ele estava dentro do barco, mas ele havia adormecido. E os discípulos vão e chamam ao Senhor, o acordam e dizem assim: Senhor, não se te dá que pereçamos? Ou seja, será que o Senhor não está apercebido do que está acontecendo? Será que o Senhor não prestou atenção, está indiferente ao nosso problema? O Senhor não vai fazer nada? Nós estamos quase morrendo, o barco vai afundar. Nunca pense desta forma e muito menos expresse isto, sabe por quê? O Senhor não se esquece de nós. Ele nunca está indiferente aos nossos problemas. Eles perguntaram: Senhor, não se te dá que pereçamos? Ou seja, nós estamos aqui prestes a morrer e o Senhor não vai fazer alguma coisa? Meu irmão, minha irmã, o senhor, a senhora, você é um jovem, um adolescente, se Jesus está na sua vida, se Ele é o seu Senhor, Ele há de agir, Ele há de direcionar. Não nos faltará a sua segurança, a sua presença irá à nossa frente de alguma maneira. Ele vai falar conosco, a voz do seu Espírito Santo vai se manifestar, Ele nos dará o escape. Houve esse questionamento, mas o questionamento não era correto, porque o Senhor já tinha dado mostras, o Senhor Jesus para eles, da sua presença e do seu poder. E finalmente, chega o ponto em que o Senhor Jesus, ele se volta para os ventos, o mar revolto, e dá ordem, e de repente toda aquela situação de destruição, de ameaça, de desespero, se transforma numa calmaria. O Senhor dá ordem, o mar fica quieto, a tempestade cessa e todos agora estão seguros, porque Jesus estava com eles e porque o Senhor tem todo o poder. Nada é maior do que o poder do Senhor. Ele dá ordem à natureza, ele dá ordem contra uma situação, ele ordena que uma porta que está fechada se abra, ele dá sinais de curas, faz maravilhas. E aí veio o questionamento da nossa leitura: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante que eles sentiram agora, o segundo sentimento foi do temor. Está no texto, eles sentiram um grande temor e diziam: quem é este que tudo lhe obedece? O primeiro sentimento deles foi aquele medo: nós vamos morrer, o barco vai afundar, nós vamos perecer. Agora foi o temor pela glória e pela grandeza e pelo poder do Senhor Jesus.
Quem é este? Este é Jesus. Se você o serve, se você está na presença dele, se você o tem buscado, se ele é o seu Senhor, o Salvador, se a sua casa, a sua família, nela há no sentido profético e espiritual a presença de Deus, vocês vivem sob o governo do Senhor, este é Jesus. Ele é aquele que no momento da pior adversidade ele tem uma palavra, ele tem uma providência, é o Senhor de respostas. Quem é este? Este é Jesus. Ele é o nosso Senhor, é o autor da nossa fé, é aquele que em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é Jesus. Portanto, se o Senhor, a senhora, se você já aceitou Jesus, caminha na presença dele, não, mas eu ainda não sou crente, eu não sou convertido, você pode fazer isso neste momento, falar com o Senhor, abrir o seu coração, se entregar a Ele. Sabe por quê? Porque aquele que tem Jesus como o Salvador, o selo do Espírito Santo, vai conhecer todos os dias, dia após dia, quem é Jesus. Ele é maravilhoso, Ele é aquele que tem todo o poder, que tem a providência, que tem a resposta. Este é Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, oramos por aqueles que estão passando as tempestades, os ventos fortes, estão de alguma maneira aflitos, mas o Senhor não mudou. Tudo pode passar, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o Senhor agora, com a voz poderosa, envie resposta, recurso, providência e abençoe todo aquele que conosco faz esta oração, pois nós a Ti suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim o abençoe, a você, bem como a sua família. Fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus.